ano que já é outra história, mas aí já é ano domino e aí já é depois de Cristo. Amém, igreja? É Bíblia, é história, é geografia, é seminário para estar aprovada. Então quer dizer que esses livros aqui, eles foram escritos no período onde o Espírito Santo estava em silêncio. Por isso que a Igreja Católica não tem eles na Bíblia deles? Por isso a Igreja Evangélica não tem ele na Bíblia. Os evangélicos que não tem? Isso, a Igreja Católica tem. O pastor Calixto falou isso comigo. Você lembra? Ganhou 4 pontos. Ganhou 0,4 pontos. Já é alguma coisa. Sim. Continuando. Depois disso, autor do livro, Clareza, Baruque, depois disso, Jeudi as leu diante do rei Joaquim. O monarca demonstrou desprezo a Jeremias e a palavra do Senhor ao cortar e queimar o rolo. Jeremias capítulo 36, versículo 22 e 23. Também é neste capítulo que Deus fala para Jeremias: escreva novamente as profecias e acrescente muitas outras palavras. Porém, isso é exclusivo de Deus com Jeremias. Para ninguém pensar assim, Jeremias foi aconselhado a escrever muitas outras palavras, e alguém pode se achar o profeta de querer fazer o que não está na Bíblia. Primeira coisa que, para vocês que são os diáconos mais novos no ministério de vocês, saibam que o obreiro, nem o diácono, o obreiro tem que ser alguém que não tem do que se envergonhar e maneja bem a palavra da verdade. Isso para o obreiro. Imagina o diácono. Então ninguém se ache o profeta Jeremias para querer acrescentar o que a Bíblia não tem, porque isso é ministério profético. O último profeta foi João Batista, filho de Isabel e Zacarias, de descendência sacerdotal. Jeremias voltou a ditar suas profecias a Baruque, e dessa vez incluiu até mais do que estava no primeiro rolo. Seu ministério abrangeu os últimos 40 anos da nação, por causa da sua mensagem de julgamento e da sua devoção ao Senhor. Jeremias enfrentou muita oposição e sofrimento. Antes de Jeremias nascer, Deus já havia determinado que ele fosse profeta. Seu nome significa Jeová é elevado. Yeremiyahu, em hebraico. Jeremias, filho de sacerdote, nasceu e cresceu na aldeia sacerdotal de Anatote, mais de 6 quilômetros a nordeste de Jerusalém. Durante o reinado do ímpio rei Manassés, começou seu ministério profético durante o 13º ano do reinado do bom rei Josias e apoiou seu movimento de reforma. Não demorou em receber. Desculpinha. Não demorou em perceber. Vai, continua para mim aí. Tanto que as mudanças não estavam resultando numa verdadeira transformação de sentimentos do povo. Jeremias advertiu que, a não ser que houvesse verdadeiro arrependimento em escala nacional, a condenação e a destruição viriam de repente. Este livro profético revela que Jeremias, frequentemente chamado de o profeta das lágrimas, era um homem com uma mensagem severa, mas de coração sensível e quebrantado. Jeremias, capítulo 8, versículo 1 e 9, versículo 1. Seu espírito sensível tornou mais intenso o seu sofrimento,
à medida que a palavra de Deus ia sendo repudiada por seus familiares e amigos, pelos sacerdotes e reis e pela totalidade do povo de Judá. Embora fosse solitário e rejeitado durante toda a sua vida, não deixou de ser um dos mais ousados e corajosos profetas. Apesar da grande oposição, cumpriu fielmente sua chamada profética para advertir seus concidadãos de que o juízo divino estava às portas. Nunca foi imposto sobre o homem mortal fardo mais esmagador. Em toda a história da raça judaica, nunca houve semelhante exemplo de intensa sinceridade, sofrimento sem alívio, proclamação destemida da mensagem de Deus e intercessão incansável de um profeta em favor do seu povo, como se observa no ministério de Jeremias. Mas a tragédia de sua vida foi esta: pregava a ouvidos surdos e só recebia ódio, em troca do seu amor aos compatriotas. Coitado do homem, viu? Perfeitamente. Agora, a data... Pode continuar? Pode. Jeremias profetizou a Judá durante os reinados de Josias, Joaquim, Jeconias e Zedequias. O seu chamado é datado em 626 a.C. e o seu ministério continuou até pouco tempo depois da queda de Jerusalém, em 586 a.C. O profeta Sofonias precedeu ligeiramente a Jeremias e Naum, Abacuque e Obadias. Foram contemporâneos seus. Ezequiel foi um contemporâneo mais jovem, profetizando na Babilônia de 593 a 571 a.C. Em 1612 a.C., a Assíria foi conquistada por uma coalizão babilônica. Cerca de 4 anos depois da morte do rei Josias, o Egito foi derrotado por Babilônia na Batalha de Carquemis. Carquemis. 605. Preste atenção, porque vai ter trabalho, hein? Batalha de Carquemis. Continua, Janete. 605 a.C., Jeremias 46:2. Naquele mesmo ano, o exército babilônico de Nabucodonosor invadiu a Palestina, capturou Jerusalém e deportou alguns dos jovens Só um mais minutinho. secretos de Jerusalém. Só um minutinho, Janete. Fala para Fernanda aí a página que tá e qual o parágrafo. Página 15, lá em data, segundo parágrafo. Achou, Fernanda? Sinaliza pra gente. Vou travando. Achei, obrigada. Vambora. Vai, Janete. Naquele mesmo ano, o exército babilônico de Nabucodonosor invadiu a Palestina, capturou Jerusalém e deportou alguns dos jovens mais seletos de Jerusalém para a Babilônia, entre eles Daniel e seus 3 amigos. Uma segunda campanha contra Jerusalém ocorreu em 597 a.C., ocasião em que foram levados 10.000 cativos à Babilônia, entre os quais Ezequiel. Durante todo esse tempo, as advertências proféticas de Jeremias a respeito do juízo divino iminente passaram despercebidas pela nação. A última invasão babilônica tomou Jerusalém, o templo e a totalidade do reino de Judá, em 1586 a.C. Em 1500 não, em 586. Isso, ordem decrescente, do maior para o menor. Vale lembrar que neste período e neste livro profético, você vai ter o desaparecimento da afamada e conhecida Arca da Aliança, também chamada de Arca do Concerto, também chamada e conhecida como a Presença de Deus. Dentro dela tinha 3 elementos, a saber,
as tábuas dos 10 mandamentos, a vara de Arão que floresceu e o maná que foi o principal alimento no deserto. Características especiais. Diaconisa Janet. 7 aspectos principais caracterizam o livro de Jeremias. Primeiro, é o segundo maior livro da Bíblia, pois contém mais palavras, não capítulos, do que qualquer outro livro, exceto os Salmos. 2. A vida e as tribulações pessoais de Jeremias como profeta são reveladas com maior profundidade e detalhes do que as que de qualquer outro profeta do Antigo Testamento. Terceiro, está permeado com as tristezas, angústias e prantos do profeta das lágrimas, por causa da rebeldia de Judá. Apesar de sua mensagem severa, Jeremias sentia tristeza e quebrantamentos profundos por causa do povo de Deus. Mesmo assim, sua maior lealdade era dedicada a Deus. A sua mais profunda tristeza era a mágoa sofrida por Deus. 4. Sua palavra-chave é rebelde, usada 13 vezes. E seu tema perpétuo é o inescapável juízo divino em retribuição à rebeldia e apostasia. 5. Sua maior revelação teológica é o conceito do novo concerto, que Deus estabeleceria com seu povo fiel num tempo futuro de restauração. Jeremias capítulos 31, versículo 31 a 34. 6. Sua poesia é tão eloquente e lírica quanto qualquer outra obra poética da Bíblia, com uso abundante de metáforas excelentes, frases vividas e passagens memoráveis. 7. Há mais referências à nação de Babilônia nas profecias de Jeremias do que em todo o restante da Bíblia. Traduzindo, coitado de Jeremias, né? Jeremias era um homem que assim, sofreu muito pelo um povo que não queria saber de Deus, que não queria saber de arrependimento, que não queria voltar atrás. E ele, assim, sofreu tudo quanto era tipo de humilhações, né? Todo mundo o abandonou. E mesmo assim ele não largou a palavra do Senhor. E mesmo assim ele continuou. Sofreu, pior do que cachorro largado na rua. E mesmo assim, ele ainda teve uma palavra de consolo para o povo, né? Que Deus iria restaurar, que Deus iria fazer. No meio de todo o sofrimento, Deus sempre tem na Bíblia toda, né? Ele mostra, ele levanta profetas, né, para o povo se arrepender. O povo é castigado, o povo sofre, mas Deus mantém a sua promessa de que aqueles que se voltarem para Ele serão resgatados, terão uma vida eterna junto com Ele. Rapaz, Janete está pregando, rapaz. Pregando? Rapaz. A Bíblia, todos os livros da Bíblia só falam só disso. Você vê. Conta a história, só que a Presbítera Janet. Presbítera. A gente não aprende. Entendeu? A gente não aprende. Eu não digo nós não. Nós aprendemos. Né? Buscamos e estamos aqui, amamos o Senhor e queremos cada vez mais conhecê-lo, né? Mas o povo lá fora, gente, eles não têm menção do que está por vir. Eles trocam um paraíso por meia hora de prazer nessa terra. Porque não conhece a palavra? Sim, porque não conhece a palavra. Porque, infelizmente, nós somos um povo que vivemos entre 4 paredes. Que a gente só se preocupa em vamos reformar, vamos fazer, vamos acontecer. Qualquer coisa que acontece na igreja, vamos fazer voto, vamos ajudar. Entendeu? Cada um vai doar X. Quando você se coloca, quando o irmão chega e fala e diz que fulano de tal está com essa situação, vamos fazer uma campanha e vamos orar por ela. Vê como Já pensou em pregar na igreja? Não. Já pensou em pregar na igreja? Não, porque eu sou muito Tiago, então não daria certo não.
Então, por que aquela Eu lembro da sua pregação sobre Maria até hoje, tá? E aí, pregou sobre Maria aí, caramba. Então, eu estava na experiência. Aprendeu lá na igreja, aprendeu lá na paróquia, aprendeu lá na paróquia e levou lá para a igreja evangélica. Tá igualzinho Charles Spurgeon. Ia pregar na Assembleia de Deus com o sermão batista, ia pregar na igreja batista com o sermão da Assembleia de Deus. Caramba! Presbítera Janet. Tá gravando a aula, não, né? Tem que gravar, fazer o quê, né? Agora vai ser sem censura. Gravando. Eu esqueci que estava gravando, porque pastor tem que... Porque eu agora é sem censura, agora é sem censura. Vai lá, o livro de Jeremias ante o Novo Testamento, para a gente poder ganhar mais tempo aqui. Vem comigo. Vai, presbítera Janet. Presbítera? Tá maluco? O emprego principal do livro de Jeremias no Novo Testamento diz respeito à sua profecia de um novo concerto. Embora Israel e Judá tivessem transgredido repetidas vezes os concertos com Deus, sendo posteriormente arruinados como castigo por sua rebeldia, Jeremias profetizou a respeito de um dia em que Deus faria com eles um novo concerto. No Novo Testamento deixa claro que esse novo concerto foi instituído com a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Alto! Então, clama a mim. Essa frase. Então, clama a mim. Responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Deus estava querendo dizer o quê? O novo concerto aonde? No Novo Testamento. Quem tem mão para levantar e boca para dar glória, porque muita gente fala, mas não sabe o que significa. Eita Jesus! Tadinha, Mônica Alves, hoje é aniversário da nora dela, ela foi lá dar uma moral, para depois não ser apedrejada. Agora tá aqui, Jeremias 31, o que diz, gente? Quem tem Bíblia para abrir? Quem tem Bíblia para abrir? Quem tem Bíblia? Jeremias 31. Quem tem Bíblia para abrir? Diz assim, ó. Dias hão de vir, oráculo do Senhor, profecia, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e de Judá. Amém, igreja? Amém. Maravilha. E nós vivemos por certo, né? Perfeitamente. Nós estamos vivendo. Continua lá. Até quando? Não sabe. Continua lá. O Novo Testamento deixa claro que esse novo concerto foi instituído com a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Lucas capítulo 22, versículo 20, conferindo com Mateus capítulo 26, versículo do 26 a 29. Também ainda em Evangelho de Marcos, capítulo do 14 ao 22, Mateus, Marcos e Lucas são conhecidos como evangelhos sinóticos, porque são semelhantes ou similares. Está sendo cumprido agora na igreja, que é o povo de Deus segundo o novo concerto. Hebreus capítulo 8, versículo 8 a 13, e chegará ao seu clímax na segunda salvação de Israel. Romanos capítulo 11, verso 23. Outras passagens messiânicas de Jeremias aplicada a Jesus no Novo Testamento são: o Messias como bom pastor e o justo renovo de Davi. Olha isso aqui, gente. Profecia messiânica no livro de Jeremias, que você deve guardar isso e escrever a caneta. Falar em escrever a caneta, gente, Fernanda entregou o trabalho e tirou 10, hein? Jeremias capítulo 23. Ela já entregou, ela tá terrível. Ela tá terrível. Jeremias capítulo 23. Não pode tirar muito de 10, né? Tá vendo? Aí, ó. Jeremias 23, versículo do 1 ao 8. Já faz. Mateus capítulo 21, versículo do 8 a 9. João capítulo 10, versículo do 1 ao 18. 1 Coríntios 1, 30. 2 Coríntios 5, 21. O choro amargo em Ramá. Jeremias 31, 15. Cumprido na época em que Herodes procurou matar o menino Jesus. Que isso, gente? Isso daqui é muita revelação para uma teologia só.
Mateus capítulo 2, versículo 17 e 18, conecta com Jeremias capítulo 31, versículo 15. Tu aprende isso aqui, tu aprende, crente, tu aprende o choro amargo em Ramá. Isso aqui dá pregação para 4 semanas, rapaz. O zelo messiânico pela pureza da casa de Deus. Jeremias capítulo 7, versículo 11, demonstrado por Jesus quando purificou o templo em Mateus capítulo 21, versículo 13 e Marcos capítulo 11, versículo 17. Amados, a apostila é coletada informações de outras apostilas. Não é invenção minha, não é criação minha. Agora, como a apostila está aplicada, irmão, para o aprendizado? Estamos aqui em profetas maiores, que são 5, a saber, Isaías, Jeremias, Lamentação de Jeremias, Ezequiel e Daniel. E ainda temos os profetas menores, que são os 12 outros profetas restantes. Agora, a consistência, o conteúdo informativo da apostila está assim, uma coisa assim, apoteótica. A cara da Janete. Texto e mensagem. Vamos lá. Leitura com Diaconisa Fernanda. Estou sem óculos aqui, mas vamos lá. Cadê o óculos? Cadê o óculos? Lá na sala. Eu não queria levantar para pegar. Que eu vim correndo, larguei lá. Mas vamos lá. Vou tentar enxergar. O texto. O livro de Jeremias, em seu estado atual, é composto de textos em forma poética e de textos em forma de prosa. Os textos em prosa apresentam, em geral, melhor estado de conservação do que os textos poéticos. Além disso, a tradução grega do Antigo Testamento, chamada Septuaginta, apresenta um texto consideravelmente mais culto do que o hebraico massorético, 2.700 palavras a menos. Este fato deve ser explicado em alguns lugares por erros de copistas. Por exemplo, repetição em Jeremias 19:4, 13, 51, 44b, 49a. Em outros lugares, por adições secundárias no texto, ainda não existentes no tempo da tradução, a mudança de estilo. A princípio, há uma nota de esperança na mensagem de Jeremias. A reforma ainda é possível. O exílio, o cativeiro, ainda pode ser evitado. Jeremias 4:3, 6:8. Melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Jeremias 7:3. Este é o sentido das profecias que precedem ao reinado de Josias. Jeremias 2:6. Embora nestes também, de vez em quando, apareça um reconhecimento da gravidade do caso. Talvez o profeta